Muito bem, meus caros, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série dos pensadores da criminologia e nesse segmento aqui eu queria te mostrar um cara que realmente nos cursos regulares de criminologia a gente fala muito dele porque ele tem uma análise muito utilizada como base teórica para as teorias do conflito, e ele fala muito sobre a questão do controle, da punição, que são assuntos muito seminais, muito importantes para a criminologia, né? Embora isso não apareça de forma tão clara, eu diria, em concurso público, mas para quem está estudando criminologia para outros motivos, enfim, com outro viés, esse autor aqui é fundamental. Renan, pode jogar na tela para mim aí. Estou falando do David Garland. E eu falo que ele é um teórico do estudo do controle, porque de fato a trajetória dele, o núcleo do pensamento dele é esse. Falar sobre controle, sobre punição. Ele vai analisar do ponto de vista sistêmico qual que é a simbologia, por exemplo, da pena de morte. Ele tem alguns trabalhos analisando a pena de morte, principalmente nos Estados Unidos, né? Enfim, ele explora muita coisa em políticas públicas, em justiça criminal. E olha que interessante, né? Eu acho que, em termos de metodologia, eu acho que ele é importante porque ele faz um negócio que aí eu acho que você tem que enxergar para fazer uma certa amarração em alguns temas de concurso público, que é a questão da interdisciplinaridade ou da interseccionalidade. Eu acho que esse é o tema, esse é o nome que eu quero dar para isso, interseccionalidade. Veja que alguns temas de criminologia, ou a maioria dos temas de criminologia em concurso, eles não são estanque, né? Eles não são, isso é isso, isso é isso, isso é isso. As coisas não são muito dentro de uma caixinha. Para você começar a responder melhor as questões, principalmente em fase de concurso, você precisa fazer uma certa amarração abrangente, né? Olha, um autor falou tal coisa, isso se encaixa com a teoria do tal, que responde a tal pergunta da criminologia. E eu acho que o David Garland ele é o autor que faz isso aparecer de forma muito clara, né? E isso prova aquilo que aí sim é muito cobrado em prova de concurso, que é a questão da interdisciplinariedade da criminologia, né? Já falei para vocês, a gente aborda isso nos cursos, né, regulares, a questão da criminologia ser empírica, interdisciplinar, e é dessa forma que o concurso quer que você construa, e essa interdisciplinaridade aparece aqui, né, nessa transversalidade dos temas aqui do Garland. Ele dá aula na Universidade de Nova York, ele é escocês, né? Começa os seus estudos em Edimburgo, lá na Escócia, mas claro, aí conforme vai decolando, vai ganhando o mundo, e aí no caso aqui ele vai lá para NYU, né, que é a Universidade de Nova York. Bom, primeira coisa, aqui coloquei no card aqui, eu acho que se a gente tivesse que traçar aqui um rumo para o que ele estuda, para o pensamento dele, a questão do controle, né? A questão do controle social. E, de novo, né, veja que para o concurso, controle social é uma matéria que é um dos objetos da criminologia, isso é cobrado em prova, e aqui eu acho que aparece de forma muito clara o que ele quer fazer, né, o que ele quer dizer quando ele estuda o controle social. Ele escreve aqui esse livro que eu coloquei na tela aí, que é A Cultura do Controle, ou The Culture of Control, né, em inglês, e ele vai estudar como o que ele chama, né, aqui
de cultura do controle social é implementado nas últimas décadas, e ele está olhando aqui para os Estados Unidos. Ele é um pesquisador que foca muito aqui nos Estados Unidos. Então veja que primeira coisa que você, que é um cara ligado já, que já está começando a ligar os pontos, como eu falei, já tem que amadurecido falar, esse cara ele tá alimentando teorias do conflito, né? Teorias críticas, porque são teorias que vão fazer a crítica do sistema de controle social. Então essa é uma primeira coisa que você já tem que ter amarrado. Mas ele conta uma história, digamos assim, mais elaborada. Então o que ele fala? Ele fala, olha, essa cultura do controle, né, ela é uma cultura que punitivista, por excelência. É uma cultura que prestigia mecanismos de punição em detrimento de mecanismos de reabilitação. Não é? Isso é um choque, isso é algo que começa a dar uma direção diferente para o que a justiça criminal vinha se propondo a fazer nos últimos 200 anos. Então, embora talvez essa decisão não seja consciente ou não seja sempre para esse viés, mas ele fala, olha, eu observo iniciativas aqui e ali estabelecendo, né, bases para a gente começar a criar uma cultura de justiça criminal que prestigia mais a punição do que a reabilitação. E ele fala, olha, o fato de eu estudar a pena de morte mostra um pouco isso, né? E ele fala o seguinte, olha, na prática o que tem acontecido é que você, a partir da década de 80, né, início da década de 90, tem um desmantelamento do estado de bem-estar social, né? Então, diminuição de todo um colchão de amparo, né, de assistência social na sociedade. Isso é promovido por um movimento econômico, né, que os cientistas políticos, os economistas chamam de neoliberalismo, né? E o neoliberalismo, ele, da mesma forma que ele desmantela o sistema de bem-estar social, ele começa a moldar as instituições de justiça criminal para aumentar o foco num controle punitivo do crime, né? Então, a construção dele é a seguinte: economicamente, você tem o neoliberalismo, né? E o resultado disso lá, observando criticamente os sistemas de controle social, é um aumento do foco punitivo no controle do crime e não restaurativo ou reabilitador, né? Eu diria. E ele fala o seguinte, olha, eu observando a realidade do sistema de justiça criminal nos Estados Unidos, eu consigo dizer que a gente tem um foco muito forte em punição por um fenômeno que você vai ouvir na sua trajetória aqui, que é o da escalada das prisões, né? E esse nome dado é o encarceramento em massa, né? Então você vai ouvir a expressão encarceramento em massa, e o encarceramento em massa é, segundo o Garland, o resultado, né, desse processo do aumento do foco punitivista, né, sobre o foco reabilitador ou foco, digamos assim, ressocializador, né? Veja que essa é uma discussão que ele vai fazer aqui academicamente, mas a gente consegue, por exemplo, identificar isso, e aí para quem está estudando em concurso, é aqui que é a dica que eu vou dar, é daqui que eu tiro um pouco o Garland também, na questão dos sistemas de justiça criminal. Veja que alguns editais trazem essa discussão aqui sobre o que é o punitivismo, o que é um sistema de reabilitação, o que é um sistema restaurador, né? Quando ele traz a matéria sistemas de reação ao crime, ou sistemas de justiça criminal, ou modelos de reação ao crime, isso vem com diversos nomes nos editais, mas é essa discussão que está se fazendo. Por quê? Veja que
cada um desses focos, né, ou um foco punitivista, ou um foco restaurador, ou um foco reabilitador, ou os três ao mesmo tempo, vão ter os seus reflexos também lá na legislação penal, né? Ou seja, diversas inovações na legislação penal nascem aqui, né, na cultura do controle, na cultura da punição, e vão ser levadas lá para a legislação, né? Seja momentos, né, que prestigiam a punição, seja momentos que prestigiam a restauração, a reabilitação, né? E a prova quer que você compreenda isso em profundidade. Então a prova vai te perguntar, por exemplo, sobre justiça restaurativa, que é um conceito que prestigia aqui a reabilitação e a restauração de quem foi prejudicado, daquele momento que o crime prejudica alguém, né? Você tem, por exemplo, modelos ressocializadores, né, que pregam o desencarceramento, então foge desse encarceramento em massa que ele está observando e pensa em medidas de desencarceramento ou descarcerização. Isso vem com esse nome também na prova. Então, por exemplo, legislações que nem a Lei 9.099 aqui no Brasil, Lei do Juizado Especial Criminal, que prevê outros tipos de penas diferentes daquelas privativas de liberdade. Então veja que é uma discussão que o Garland identifica aqui e que se torna realidade lá na Lei 9.099. E, de novo, esse é o tipo de pergunta que aparece em prova. Você conectar, né, justiça restaurativa ou desencarceramento, reabilitação, ressocialização, né, à legislação 9.099. Né? Você só consegue fazer essa liga seguindo o fio condutor do pensamento aqui do Garland. Né? Veja que é um caminho longo, né? Não é um caminho, não é uma coisa tão intuitiva, não é uma coisa que salta aos olhos. Você tem que fazer esse raciocínio de imaginar que há uma teoria que pensa o encarceramento em massa e que ela prestigia a punição, e aí tem um autor que começa a imaginar um cenário em que você precisa prestigiar a ressocialização, e aí imagina se isso é transposto lá para as políticas públicas, e aí você começa a imaginar uma mudança legislativa cujo foco é a reabilitação e a descarcerização, ou a negação do encarceramento em massa. Né? Então veja que você, para identificar isso, você precisa fazer todo esse caminho, e isso é questão de prova. Né? Então eu aqui gosto muito do Garland, acho que ele é um autor fundamental para você compreender esses aspectos, e de novo, primeiro porque a base dele é uma base muito interdisciplinar, e isso mostra para você o quanto a interdisciplinaridade é importante aqui na criminologia. E a segunda coisa é que ele de fato aqui consegue mostrar como essas análises dele vão impactar políticas públicas e a legislação. Né? Então, aqui, se eu tivesse que estudar aqui para concurso e não só concurso de criminologia, aqui concursos também que pensam leis de execução penal, eu olharia esse fenômeno do encarceramento em massa, as políticas de encarceramento e desencarceramento, né? E o reflexo que isso tem nas mudanças aí de lei de execução penal, de novos tipos penais ou revogação de tipos penais, enfim, pensaria essa compreensão, né, dos efeitos aí de uma legislação no sistema punitivo. Bacana, deixa aí o David Garland para você. Acho que ele tem uma riqueza aí que você vai aproveitar aí para você nos seus estudos. Bacana? Segue a gente aí nas redes sociais, comenta, dá o seu like aí, que isso eu vou ficar muito contente com você prestigiando a gente aí nos nossos vídeos. Tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha gostado.